Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque, estou hoje aqui com essa presença ilustre, a Nina Maluf. A Nina Maluf, ela é funeral influencer. Olha, gente! Depois de trevosos e trevosas, a gente está aqui com uma funeral influencer que vai explicar tudo pra gente dessa arte da tanatopraxia. Tanatopraxia, olha, uma palavra... Trava-língua. Trava-língua, exatamente. A gente não está acostumada a usar. Mas me conta uma coisa, você está há 17 anos 17 nessa anos. área. Conta tudo pra gente, Nina. Como é que você foi parar nesse ambiente profissional? Eu tinha 8 anos quando... Eu sempre conto essa história, porque foi um marco inicial da minha carreira. Eu tinha 8 anos e uma pessoa morreu na porta da minha casa. Eu nasci e cresci na periferia de São Paulo, então a gente sabe que na década de 90 era extremamente violento, né? E um cara passou correndo, levou um monte de tiro e eu vi ele morrer na nossa frente, assim. E não só eu, né? Todas as crianças estavam brincando na rua. E eu fiquei olhando aquilo e eu achei aquilo interessante. Eu já sabia que o meu avô, o Ayrton, ele é pai do meu pai, ele trabalhava na USP e trabalhava com corpos. Ele era técnico de anatomia da USP. E aquilo me chamou a atenção. Eu comecei a questionar o meu avô. Tudo bem que naquele dia ele me puxou para dentro de casa, brigou comigo. Mas quando eu cheguei lá em casa, eu comecei a questionar ele sobre a morte, o que era a morte, morrer e tal. E aí eu comecei a assistir, não sei se você lembra daqueles vídeos do... Ai, como é que é o nome? Que eram umas fitas cassetes de filme de terror, de gore. Foi, acho que o primeiro gore de todo mundo. Faces da Morte. Faces da Morte. Não sei se você lembra. Eu assisti aquilo quando eu era criança. Meu avô deixava. Seu avô deixou você assistir Faces da Morte com 8 anos? Com 8 anos. Nossa, que avô. Meu avô era uma figura, né? Rock and roll demais. Total. E aí eu, assim, tinha coisas que eu não gostava de ver, eu sempre achei muito violento e tal. Eu era criança também, não tinha esse entendimento. Mas aquilo me despertou uma curiosidade sobre acerca da morte. E de tanto pentelhar o meu avô, ele falou assim, não, eu vou te levar a trabalhar comigo. Aí foi num sábado, 8 horas da manhã, ele inclusive levou uma tia comigo, porque ele ficou com medo de eu passar mal. Nós chegamos na faculdade, aí tinha tanque com braço, tanque com perna, fetos, né? Todas as fases da gestação, animais, peças que ele estava preparando para o Museu de Anatomia da USP. E aí eu me apaixonei. Você se apaixonou? Me apaixonei pelo trabalho. Aí eu dizia a ele que eu queria ser legista. Mas isso você tinha quantos anos? 8. Com 8 anos você já disse que estava apaixonada e queria ser por legista. essa profissão. E queria ser legista. Queria ser legista. E aí foi crescendo com isso. E fui crescendo com essa paixão guardada. O tempo foi passando. O meu avô... E seu avô deixava você ir no trabalho dele? Eu ia todo sábado com ele. E ficava olhando? Eu via ele trabalhando. Ele preparava as peças, por exemplo, quando eles iam fazer aulas anatômicas sobre braço, ele preparava 4 ou 5 braços humanos para entregar para os alunos. E aí eu ficava assistindo. Ele recepcionava os corpos que eram de doação. Então, eu via os corpos frescos chegando, ele colocando, ele arrumando, ele tirando a roupa, organizando tudo para colocar nos tanques, fazendo a secção. Então, eu aprendi tudo com ele. Inclusive, preparar animais, que hoje é uma técnica exclusiva minha, que chama Tanatopet. Tanatopet, você faz isso? Eu faço também. Mas me conta uma coisa, antes da gente entrar mais nessa sua questão da sua profissão. E a sua família? Quando você falou, eu quero fazer isso. Eu sou tão pequenininha, seus meu pai pais... me levou no psicólogo. Eu não morava com a minha mãe na época, eu morava com meu pai. Sempre morei com ele. E o meu pai me levou para o psicólogo. Ele falou, tadinha dela, doidinha. Eu vou levar ela para terapeuta. Mas hoje meu pai tem muito orgulho de mim, né? Sim. Ele sempre fala. É que você era muito pequena. Ele assustou. E natural, né? Década de 90, uma criança com 8 anos. Meu Deus do céu. Como assim? E como aí é que ela sabe? O pai dele levando você... E o meu avô incentivando horrores, né? Não, você vai fazer faculdade porque eu vou te ajudar, porque não sei o quê, porque você tem que fazer. Meu avô só estudou até a 4ª série, e ele era um cara genial. Todas as peças anatômicas dentro da USP, ali, do Museu da USP, de anatomia, foi ele que preparou. A maioria. Olha, como é o nome dele? Ayrton Ribeiro. Ayrton Ribeiro. Ele já é falecido, mas assim, ele deixou um legado gigantesco, assim, né? Para os alunos que vieram. Isso é muito importante. Sim, ele tem uma história muito linda dentro da faculdade da USP. E aí ele trabalhava na Unisa e eu não sei se a Unisa existe ainda, mas ele trabalhava na Unisa e na Unip. Sim, acho que sim.
nas 2 faculdades. E aí, quando ele se aposentou da USP, eu ia na Unip com ele. E foi onde eu comecei a fazer faculdade. Aí você fez faculdade? Eu fiz faculdade lá, fiz biomedicina lá. Fez biomedicina, mas já com essa ideia, Já com a ideia. Vou trabalhar com isso. Exatamente. Aí me conta uma coisa, você tem irmãos, Nina? Tenho 2 irmãos. E eles foram para essa área também? Não. Só você? É que os meus irmãos são filhos de outro pai e eles moravam com a minha mãe. Eu sempre morei com meu pai desde os 5 anos. Tá. Então, os meus irmãos... O meu irmão, ele é desenhista. Para você ter uma ideia, ele é artista plástico, né? Faz desenhos em quadrinhos da Marvel, DC, Comics, ele que faz. Ele é colorista, na verdade. Ele pinta quadrinhos. Ele pinta os quadrinhos da Marvel. Isso, da Marvel. E da DC. Acho que é da Marvel, né? Não tenho certeza, mas acho que é porque são revistas grandes. E a minha irmã, ela é dona de casa, mãe, tempo integral. Não, então não seguiram essa tua carreira. Não. E assim, e você tem... A Nina me contou que tem vários filhos. Sim, tenho 5. E eles vão entrar para essa tua carreira? Não sei. Talvez o pequenininho, porque aí é o pai e a mãe que trabalham junto e ele fica olhando e ele acha interessante. E ele se questiona muito. Eu vejo muito dele em mim, sabe? Dele questionar sobre a morte, sobre o morrer. Quando morre algum bichinho em casa, ele fica curioso, ele fala do velório e tal. As minhas crianças tinham brincadeiras bem diferentes. Porque quando eles eram pequenos, tinham seus 10, 9 anos de idade, eles brincavam de velório. A minha filha, a Verônica, pegava o telefone. É uma coisa Tim Burton. Isso, ela atendia o telefone, não, porque o funeral é tal horário, porque ela via eu fazendo isso. E aí o outro ficava enterrar e jogando edredom em cima dos irmãos, sabe? Para enterrar os irmãos. Então eram umas brincadeiras bem curiosas que eles faziam em casa. Mas a morte é uma coisa muito natural na sua casa, então? Tem que ser discutido. Na verdade, eu acho que deveria ser natural em todas as famílias. Sim, concordo com você. A gente tem muito tabu, porque as pessoas... na verdade, é um momento que ninguém quer viver, né? Sim. Mas a gente sabe que todos viverão esse momento. Exatamente. Mas eu acho curioso, porque se a gente ensinasse as nossas crianças desde sempre a falar sobre a morte... Porque o luto, ele permeia a vida da gente o tempo inteiro. Se você perder seu celular, você vai viver um luto. Se você termina um relacionamento, é um luto. Então, o luto, ele permeia a nossa vida o tempo todo. Se a gente conversasse com as nossas crianças, talvez, muitas pessoas aprenderiam a ouvir não, porque a vida dá não o tempo inteiro. E também é um luto ouvir não. Então, eu tenho muito isso comigo, sabe? De conversar com as crianças sobre morte e morrer, porque ela faz parte da vida. Tudo que tu perde é uma morte, é uma perda. É um luto que você vai viver. Então, essa vivência do luto, como ela já está intrínseca na nossa vida, deveria ser discutido desde criança. É que são lutos diferentes, né? São. Por exemplo, um celular, se você perder, se ele se quebrar, se ele estragar, você consegue substituir. Uhum. As pessoas, né? Enfim, você pode até terminar um relacionamento, né? Até porque aquilo não deu certo, você vai partir para uma outra. Mas quando a morte ela é muito definitiva, né? Então, assim, aquela pessoa não verei mais. É um treino. E aí e você tem aquela questão, né, das ligações, porque você pode ser uma pessoa que você não gosta, então talvez aquilo seja até um alívio na sua vida, mas quando você tem essa ligação de afeto, de amor, de carinho, esses desligamentos são muito complicados. Por isso que eu acho que eles também precisam ser discutidos, porque senão não é só o luto, é uma dor que parece que não acaba. Então, eu acredito que se a gente fala sobre morte e morrer com as crianças desde sempre e ensina para ela que as perdas também são lutos, pequenos lutos que você vai vivenciando, você prepara ela para esse momento da perda definitiva. Então, tudo bem, se quebrou um celular, você consegue substituir, mas você vai preparando aquele ser humano para lidar com as coisas definitivas da vida. Sim. Então, eu acho que isso deveria ser discutido nas escolas. Eu fiz um projeto muito legal na escola dos meus filhos, quando a gente estava em São Paulo ainda, e eu peguei crianças de 5 a 10 anos de idade e a gente falava sobre morte e morrer. Então, eram crianças que tinham perdido seus cachorros, um gato, e os pais não falavam sobre isso. Virou estrelinha. Não, a gente explicou de uma forma lúdica a morte para que eles pudessem entender o que acontece. E falando um pouco, puxando um pouco para a espiritualidade, mas sem criar nenhum dogma, porque cada um tem sua religião, a gente tem que respeitar. Exatamente. Mas a gente puxa para a questão da fé, deles entenderem que existe vida pós-morte, aquela coisa toda. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas enfim. Mas a gente permeou nesse negócio. Foi tão legal a receptividade das crianças, as perguntas que fizeram, uma mais louca que a outra. Então, as crianças também têm curiosidades. E a gente achar que eles não entendem
é uma estupidez da nossa parte como adulto, porque eles entendem. Eu lembro de mim. Sim, mas me conta uma coisa. E como é que era para os seus filhos chegar na escola para os amigos e falar: minha mãe trabalha com a morte? Eu já fui chamada na escola uma vez por causa disso. Eu lembro, a minha filha acho que tinha uns 6 anos. A gente teve o feriado de finados e nós fizemos uma festa no Araçá, aqui no cemitério do Araçá, em São Paulo. E nós criamos um circuito, onde tinha desde as histórias sobre a morte, teve cinetério, a gente criou um cinema dentro da capela, e teve uma receptividade do público gigantesca. Foram mais de 2.000 pessoas naquele dia, e o cemitério nunca tinha recebido tanta gente, e os meus filhos participaram de todo o processo. Eles tinham um crachá, eu fiz um crachá para eles, e eles caminhavam no cemitério para pegar portão que estava caído, coisa que tentaram roubar e ficou pendurada, eles tiravam, que levavam para a gente lá na administração. Então, os meus filhos participaram. Aí, como foi o seu feriado? E ela desenhou um cemitério. Aí me chamaram da escola. Mãe, a tua filha tem problema, você precisa levar ela no psicólogo. Eu falei, não, ela não tem problema nenhum, quem tem problema são vocês. Porque eu trabalho com isso e ela foi trabalhar comigo. Como que você leva uma criança para o cemitério? Eu falei, nossa, que grave levar uma criança para o cemitério. Eu falei, gente, vocês precisam conversar mais. Aí, falando, conversando, chamaram a terapeuta, a pedagoga, chamaram uma galera ali para conversar comigo. A gente conseguiu fazer o mesmo trabalho que eu fiz nas escolas públicas, eu consegui fazer numa escola particular. Que legal, menina. Então, a gente trouxe também essa coisa de falar sobre a morte com as crianças. Nossa, foi muito legal. A criançada tem muita curiosidade. Sim. E eu acho que isso elucida tanta coisa na vidinha deles. E me conta uma coisa, agora vamos entrar nesse teu universo profissional. Vamos né? lá. Como é que é lidar de fato com a morte, né? Porque quando você recebe as pessoas que morreram ali, aquele corpo já não tem mais vida. Como é que é esse processo? Como é que é isso para você? Você tem curiosidade de entender o que aconteceu? Porque a gente sabe que temos ali as mortes naturais, né? Enfim, a pessoa, ela viveu a sua vida, né? Bem vivida e partiu. A gente também tem a morte natural, que foi ocasionada às vezes por uma doença grave e que interrompeu a vida de uma pessoa jovem. E a gente tem as mortes violentas, que eu entendo que essas mortes são muito atrozes, né? Elas mexem com a gente porque abreviam vidas humanas de forma muito chocantes. Como que é lidar com cada uma dessas mortes e como é que você se prepara, Nina? Olha, cara, eu tenho a minha espiritualidade bem em dia. Isso é muito fundamental para todo mundo que trabalha nessa área. Não é religião, é fé. Você tem que ter fé em alguma coisa. Nem que seja, sei lá, uma pedra, mas tem que ter fé. Porque se você for uma pessoa muito cética, você se torna não empático com a dor do outro. Tá? Não é um trabalho bonito, não é um trabalho fácil e não é um trabalho fofo. Tem muita gente que romantiza esse trabalho. E isso aí foge muito à realidade do que é o setor funerário. O setor funerário ele chega a ser assustador às vezes. Porque eles falam sobre humanização, mas a questão da humanização ela está intrínseca à venda. Então, eles querem vender. Tá? A gente é ensinado a vender. A gente não é ensinado a tratar as pessoas. E, para mim, quando eu estou trabalhando, quando eu vou lidar com alguma situação mais complexa, uma morte violenta ou alguma coisa nesse sentido, eu busco desligar. Eu tenho alguma coisa no meu cérebro, uma chave que vira, eu não quero saber do que, nem como, nem porquê. Entendi. Porque cada vez que eu me envolvo com algum caso, eu estou correndo o risco de me violentar, de certa forma, emocionalmente. Porque não tem como você não sentir. Por exemplo, uma mãe que perdeu um filho num acidente de carro. Não tem como tu não sentir. Sabe? Não tem como tu não sentir você ver uma criança vindo a óbito por negligência dos pais. Então, para me preservar, eu desligo e faço o meu trabalho. Isso não significa que eu vou fazer meu trabalho de forma ruim, não significa que eu vou desrespeitar o meu cliente, seja ele a pessoa, a família que me contratou ou o cadáver, mas eu não me envolvo. É a única forma de eu manter a minha sanidade, porque eu já cheguei a entrar em depressão por causa disso. Depressão feia, feia mesmo, de eu não querer sair de casa. Jura, Nina? Sim. Como foi isso? Eu simplesmente me afundei, porque eu via tanta morte, tanta tristeza, e você vai pegando todo o peso daquele ambiente para você, e você vai indo, quando você vê, você já tá mal, sabe? E quando eu me dei conta do que eu estava fazendo, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu vou mudar isso aqui.
E aí eu me dei conta, precisei de medicação, aí eu fui me reerguendo. Eu sempre falo que a medicação te deixa em estado de nada, mas pelo menos você consegue pensar, porque você não sente nada quando você toma remédio. Então eu tomei a medicação, fiquei em estado de nada, consegui raciocinar e entendi aonde estava o meu ponto. E quando eu entendi onde estava o meu ponto, eu segui adiante e comecei a me desligar dos casos, porque antes eu queria saber tudo, ficava me metendo em tudo. Não é esse o melhor caminho, pelo menos para mim não foi. Existem profissionais que levam isso numa boa, mas para mim não funciona. Mas você chega a ter alguma interação com as famílias? Sim, sim, porque, por exemplo, eu pego um corpo, seja ele qual for. Primeira coisa que eu vou perguntar, como ele era? O que ele gostava? Quais elementos você gostaria de colocar ali dentro? Porque a tanatopraxia ela não se resume tão somente ao ato de preparar o corpo. Você tem que preparar o corpo, você tem que botar no caixão, você tem que arrumar as flores. Então, às vezes a família quer algum elemento. Já aconteceu, por exemplo, de bichinhos de pelúcia. Encher o caixão de adulto mesmo. Encher o caixão de bichinho de pelúcia. E a gente tem que combinar as flores com os bichinhos. É um negócio muito louco. E aí, quando você vê o teu trabalho pronto, sabe? Teve gente que mandou com maquiagem de festa. Já fiz maquiagem em travesti e ficou maravilhoso, porque a família mandou ele montado. Então, pegou o maior vestido que ele tinha, se colocar, ajeitar no caixão, tudo. Então, tem todo um cuidado que você tem que ter, né? Então, a partir desse dia, eu me desliguei e comecei a me ligar somente naquilo que a família queria, sem interagir com ela na dor dela. Entendi. Respeitando aquele corpo. Exatamente. Porque, na verdade, uma pessoa partiu, o corpo ficou, é uma despedida final. E me conta uma coisa. Quando você vai cuidar desse corpo, a gente está falando de uma arte, de uma ciência, que é essa tanatopraxia, correto? Isso. E o que isso significa? Esse corpo, ele vai ser lavado? Explica como é que é o processo disso tudo. Ele chega pra gente, a primeira coisa que a gente faz é uma anamnese com a família, né, para saber o que vai, o que não vai, o que pode, o que não pode. Porque algumas religiões, por exemplo, não permitem a preparação. Entendi. Né? Então a gente também tem que ter esse cuidado, porque de repente você bota na mesa para preparar, prepara e dá um problema ali, porque a família disse que não era para fazer. Tá. Então você está desrespeitando a questão religiosa deles. Então primeiro a gente faz uma análise total, depois nós vamos fazer uma análise do corpo para saber quanto tempo nós vamos levar para fazer aquele corpo e passar para a gente funerário. Embora aqui na capital, em São Paulo, a gente tenha uma problemática muito grande, que é a questão da demanda ser muito alta. Então o serviço não é feito com tanta qualidade. Mas isso aí não acontece nas cidades do interior, por exemplo, que você tem mais tempo para preparar. Essa preparação ela é feita, a gente faz uma troca dos fluidos corpóreos por fluidos conservantes. Tá. E aí, depois disso, é feita uma aspiração para retirada de todo o líquido. O corpo ele tem que ficar numa conservação temporária. A tanatopraxia ela não é conservação perpétua, é uma conservação Ou seja, temporária. quando você fala tirar esses fluidos, significa tirar o sangue, é isso? Exatamente. A gente faz um processo chamado aspiração, onde a gente retira todos os fluidos do corpo. Tirou tudo, a gente fecha, faz o tamponamento, coloca no caixão e já começa o processo de finalização. E essa é a parte mais importante, por incrível que pareça. Porque preparar um corpo, qualquer pessoa consegue preparar. Agora, finalizar com qualidade para que a família consiga se despedir e chorar é outra pegada. É aí que mora a diferença do trabalho de um profissional para o outro. Porque aí esse corpo também vai sofrer um processo de maquiagem, é isso? Isso, a maquiagem é cabelo, é unha, é sobrancelha, é cílios, é quase um dia da noiva, assim. Dependendo de como for a situação, é quase um como dia da aquela noiva. série, né? 6 Feet Under, né? Não tinha? 7 palmos. É isso. O pessoal assiste bastante. Então, que era exatamente... Eles eram uma família que estavam nesse negócio... Isso, eles tinham uma funerária. De funerária, isso. E eles preparavam os corpos. Isso, inclusive eu tenho o box completo, com toda a série, porque é uma série muito boa. Não, porque nos Estados Unidos é muito comum, né, esse tipo, vamos dizer, né, de trabalho, esses profissionais. Inclusive, a questão do velório lá é completamente diferente do nosso velório aqui. Aqui a pessoa mal morreu, a família já quer enterrar horas depois. Lá, vamos pegar o caso do próprio Michael Jackson, demorou mais de mês, né, para que ele fosse entregue e aí então ele tivesse um velório, porque ficou muito tempo para entender como é que foi a morte dele, qual foi o que aconteceu. Estava passando ali por toda uma investigação. E via de regra lá é somente aos finais de semana que as pessoas não param a vida para sepultar os seus mortos. E tem uma questão muito interessante que
não é um ambiente... É lógico que tem tristeza. As pessoas estão tristes porque alguém ali partiu, mas, ao mesmo tempo, você vê... É um local que tem comida, tem bebida... Então, é como se fosse uma despedida em alto estilo para aquela determinada pessoa. Muitas pessoas são, enfim, veladas na casa delas. Hoje temos ali locais, né, que são até mais simpáticos do que aqueles velórios de cemitério, que era aquela coisa pesada, sim, né? Sim. Então, você tem... Eu lembro que eu fui de um marido de uma amiga minha que ela resolveu não trazer o corpo, então só tinha a foto dele. Foi em Nova York e ele era irlandês. Então, ela queria que todo mundo tomasse bebesse o uísque da melhor qualidade, da terra dele. Era uma homenagem para ele. Então, não era um local que tinha um cheiro ruim, porque às vezes aquelas flores também ela tem um cheiro que já tá meio, sabe, aquela flor que está meio passada. Não, ela tinha eu nunca vou esquecer, tinha um cheiro agradável. Era bonita, também não eram aquelas coroas de flores que são assustadoras, né? Parece, né? Aqui no Brasil tem um estilo próprio, né? Lá não, eram menores, eram com orquídeas, eram bonitas assim, sabe? Tava muito elegante, ele era um homem já, mais velho. E foi, lógico que ela estava muito triste, mas ao mesmo tempo ela estava... feliz por estar com amigos eu lembro que foi 15 dias depois da morte dele. Nossa, bastante tempo. Então assim, não tem aquela necessidade, eu tenho que fazer o velório no dia tal. Você tem enfim, até pelo que ela estava me explicando lá, o corpo é liberado e a família pode negociar o dia que vai fazer esse velório, porque pode ter parentes vindo de outros estados, de outros países, então você tem que aguardar. Então, sei lá, tem que esperar um determinado parente chegar para a gente poder fazer, porque o importante é que aquilo seja feito para a família e para os amigos mais próximos. A tanatopraxia, ela propicia isso também, né? O berço da tanatopraxia, como... um ledo engano a gente achar que começou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos aprimorou a técnica e nós trouxemos para o Brasil. Mas ela começou na Europa, em Turim, na Itália. Então, a história da tanatopraxia ela é bem antiga, começou na Segunda Guerra Mundial. A trazida dos soldados, né, de guerra precisavam conservar os corpos, eles queriam trazer os corpos intactos para entregar para as famílias. E eu não me lembro o sobrenome dele, acho que é Thomas Edward, ele que foi o cara que começou com a tanatopraxia no mundo. Ele foi o primeiro cara que teve a brilhante ideia de fazer esses processos de conservação. Já existiam outros processos de conservação, mas ele criou essa técnica e que nos Estados Unidos eles viram a chegada desses corpos e eles começaram a achar uma outra forma de utilizar maquinários para poder fazer essas conservações. Então, num contexto histórico, é muito legal a gente saber que ela começou na Europa e não nos Estados Unidos, porque todos os livros e apostilas que você vê por aí é tudo... nos Estados Unidos. É que os Estados Unidos, eu nem me referenciei àquele país no sentido de... sim. Tivesse é que lá eles têm uma cultura toda diferente. Né? Eles têm uma cultura em relação à morte completamente diferente da nossa. Sim. Então, não tem aquela angústia de ter que enterrar o corpo imediatamente. Os velórios, eles não são tão, vamos dizer, pesados. Eu acho que aqui nós somos muito latinos, né? A gente vê, uma coisa muito emotiva. A pessoa está quase já se jogando dentro do túmulo junto com aquele determinado parente, né? Eu lembro que eu tinha uma tia-avó, ela era muito louca, gente, essa mulher. E eu era bem nova também. Eu estudava à tarde, era uma época que quem estava no Fundamental 1 estudava à tarde, né? Quem estava no Fundamental 2 e já ensino médio que estudava na parte da manhã. E o telefone, para quem não sabia, não era celular, né, gente? Era um telefone de disco, as pessoas discavam. Eu tenho 54 anos, você imagina. E todo mundo queria atender o telefone, porque era um telefone que tinha na casa e a gente podia ter algumas extensões, né, nos outros quartos. E criança é muito curiosa, né? Quer pegar a primeira coisa que é atender o telefone. E essa tia, ela ligava porque ela estava procurando a minha avó, a minha mãe, e às vezes elas não estavam em casa. E eu falava com ela: oi, titia, tudo bem? Cadê sua mãe? Eu falei: não, mamãe não tá, vovó. E cadê sua avó? Também não tá. Eu queria muito falar com elas, porque eu estive hoje num velório lindo. Aí a gente achava aquilo, né? Eu era pequena, falava assim: mas quem que morreu, tia?
fulana de tal. Eu falei, mas ela é sua amiga, né? Porque a gente não conhecia. Ela falou, não. A minha tia tinha o hábito de ler o obituário e ir nos velórios. Aí ela ligava para as pessoas para falar como é que tinha. Eu falei, titia, a senhora frequenta velório de pessoas que a senhora não conhece? Não, mas eu fui lá, eu abracei aquela família, eles precisavam de um abraço. Eu achava assim, falei assim, gente, ela era uma carpideira nata. Exatamente. E ela falava assim, mas eu peguei o meu melhor traje preto. Então aquilo vinha na cabeça. Eu falava assim, gente, a gente tem uma pessoa na família muito louca, né? Muito louca. E assim, teve uma época que ninguém mais queria atender o telefone naquele determinado horário. Eu falei, é a tia Lourdes que vai ligar. Coitada da tia. Que ela vinha com o obituário, porque ela ficava lendo. E ela ia nos velórios e assim, e conversava com as pessoas. Mas sabe o que ela me disse? Depois, eu até, mas já mais velha, que isso era uma coisa muito comum. As pessoas frequentarem os velórios, porque tinha um obituário e tinha o local onde aquela determinada pessoa seria enterrada. E, lógico, tem famílias aí que são famílias muito importantes, então o obituário era grande. Então, assim, tinham várias pessoas que não tinham conexão nenhuma com aquela determinada pessoa que estava morta ali. Eram pessoas curiosas. Tinha muitas. Você sabe onde eu aprendi a fazer continha de matemática de somar? Não. No cemitério. Porque quando tinha o velório de alguém, o meu avô me levava, aí ele começava a mostrar os números para mim e fazia eu somar os anos de nascimento. Entendi, para saber com que idade aquela pessoa... Exatamente. Eu aprendi a fazer conta assim mais rápido por causa do meu avô. Meu Deus. Mas me diga uma coisa, agora essa arte, ela tá forte. Quando a gente vê aqui em São Paulo, né, isso tem mudado, as casas já, né, enfim, que fazem esse serviço de velório, elas já não estão mais dentro dos cemitérios, que já dá aquele, vamos dizer, né, alívio, né? Um alívio. Eu posso dizer que eu perdi meu pai e meu pai não queria ser enterrado, ele queria ser cremado, então foi também num lugar assim. Então foi muito mais acolhedor. Eu acho que essa é a palavra. Porque assim, já é triste você se despedir de uma pessoa que você gosta. Assim, ainda tem aquele negócio pesado. E acho que inclusive para as pessoas que ali trabalham, né, o que você fala, fica muito difícil, gente. É complicado, mas assim, você acostuma, né? Tudo na vida é hábito. Mas assim, essa cultura que a gente tem no Brasil, né, dos velórios dentro do cemitério, ela realmente está se extinguindo. E nos interiores, que eram os velórios em casa, elas também estão passando aí para casas de velório. Então é muito interessante como a gente vai percebendo a evolução, porque dos anos 2000 para cá muita coisa mudou. Com o advento da internet, mudou mais ainda. Então, por exemplo, a gente está comentando as coroas de flores. As coroas de flores no Brasil elas já estão começando a mudar de formato. Nós fizemos um congresso, eu organizei o congresso, o primeiro congresso de tanatopraxia no Brasil, aqui em São Paulo. E o Rodrigo Chileide, que é um florista incrível, ele faz coroas de flores de cair o queixo, assim. E ele criou técnicas para fazer manto, para fazer coroas de flores, fora desse contexto do que é a coroa de flor tradicional aqui. Então, quando você olha para aquelas coroas de flores, é um enfeite. E tu tira o peso que existe quando você está fazendo um funeral. Porque isso é o que você... acho que é a palavra, é o peso. Porque, assim, se a gente conseguir... Eu sei que é difícil a gente falar isso, ver algo bom ali, né? Mas, assim, é uma despedida. E se pelo menos ela for um pouco mais leve, eu acho que Eu tenho o hábito de dizer que a morte ela tem a sua beleza. E assim, vai ser talvez menos doloroso, menos traumático. É lógico, quando a gente falar de uma morte violenta, não existe... eu acho que... Você pode amenizar. Você ameniza, mas não tem, porque é muito difícil. Aquela pessoa foi pega de surpresa, aquela família, né? Então é difícil. É difícil, dependendo. A gente aqui no canal, você que acompanha, né, Nina? Você e seu marido, você sabe que a gente trata de casos assim que são assombrosos, né? Sim, é terrível. Então, assim, é muito difícil para aquelas famílias entenderem aquelas mortes, assim, eu compreendo completamente, assim. Então, por mais que a gente tente amenizar, que a gente tente acolher, que a gente tente ajudar,
não é a mesma coisa de você poder contar a história de uma pessoa que viveu muito bem, que deixou o seu legado e que chegou o momento dela que ela tinha que partir, né? Então você consegue trazer essa leveza naquela... A minha avó, ela morreu de uma forma tão bonita. Ela morreu dia 6 de março agora. Ela morreu sentada. Ela estava esperando o meu pai, ela estava numa casa de repouso. Ela estava aguardando meu pai levar ela no médico para fazer alguns exames de sangue, coisa de rotina, 89 anos. Ela foi a única da família que teve uma morte muito linda. Ela estava sentada na cadeirinha dela, esperando ele, com as mãozinhas assim. Ela baixou a cabeça e não acordou mais. Olha só. Simples assim, não gemeu, não teve dor, não teve um suspiro atravessado, ela só foi. Tanto que a cuidadora dela nem percebeu. Se desligou. Ela estava sentada do lado da minha avó, ela não percebeu. Ela foi chamada Dona Hilda, e minha avó já tinha ido. Então foi uma morte assim que eu acho que todo mundo queria ter. Abençoada. Abençoada. Então agora as outras pessoas tiveram sofrimento, doenças, tal. Mas ela, sim, foi numa serenidade. E eu tenho uma coisa comigo que eu acredito que as pessoas morrem como vivem. A gente mede muito isso pelo tipo de velório que a pessoa... Porque, às vezes, a pessoa tem muita grana, faz um baita de um velório, um evento. Não vai ninguém. Jura? Que triste. Então, o que você deixa de história na tua vida, o que tu deixa, seja você, seja num acidente, seja qualquer coisa, você vai levar isso para o teu caixão. A forma como você viver é a forma como você vai morrer. E você me lembrou de uma coisa que eu tenho uma grande amiga, uma artista plástica, né? Ela faleceu um pouco antes da pandemia, a Marilu Berman, uma mulher incrível, gente, uma mulher assim, fora da curva. E a família, né? O filho dela resolve, não, vamos velar o corpo da mamãe aonde ela gostava de estar mais, que era o ateliê dela. Então, onde tinham as obras de arte dela. Que legal. E ela sempre gostou de batom vermelho. Ela estava sempre com o cigarro dela ali e ela tinha sempre que ter a dose de uísque. Então, ela estava... Foi muito bonito, assim, porque ela estava no meio do ateliê dela, em todas as obras dela ali, estava assim, bem interessante, tinha uns amigos, e ele falou, não, vamos deixar o cigarro aqui do lado e o uísque também, porque era isso que era importante para ela. Eu achei aquilo incrível, eu falei, olha que sensibilidade desse filho. Mas você está sentada e a quantidade de gente falando, mas que falta de respeito com um cadáver, uma pessoa morta, um cigarro. Eu falei, gente, mas era uma das coisas que a Marilu mais gostava, era o cigarro dela. Sim. O filho nada mais está fazendo do que respeitando tudo aquilo que ela gostava. Exatamente. Parece que ele tinha lido a mente dela, assim, né? Mas as pessoas estavam muito aborrecidas, porque a gente está sempre dentro de uma caixinha, né? Ah, não pode isso, não pode aquilo. Mas não pode o quê, gente? O que não pode? Ninguém tem que nada, né? Pode tudo. Tudo pode. É muito lindo, tipo, quando eu vejo os filhos homenageando suas mães, os seus pais. Muitas vezes eu já coloquei lata de cerveja dentro de caixão. Um monte de lata de cerveja assim na volta do corpo e o flor. Já coloquei cigarro, muitos maços de cigarro. Uísque também já coloquei. Red Bull. Red Bull. Urso de pelúcia, que nem eu te contei. A mulher tinha uma coleção enorme de ursos de pelúcia. Foi embora e com eu os ursos sempre dela. falo para os meus filhos. Eu tenho um urso que eu ganhei com 3 anos de idade. Ele está vivo ainda, né? Ele está no meu armário. Ele chama Cachurso. Cachurso. O cachurso vai ser sepultado comigo. Sepultado não, que eu quero ser cremado. Ele vai ser cremado comigo. Eu sempre falo para meus filhos, quando for cremar o corpo da mamãe, bota esse bicho junto comigo. O cachurso tem que ir junto. Ele vai junto. E me conta uma coisa, agora vamos para as coisas mais... O que lógico, respeitando todas essas pessoas e as suas famílias, a gente não precisa trazer os nomes, mas quais foram os pedidos mais inusitados? Olha, teve esse travesti que eu achei sensacional, porque geralmente as famílias não respeitam a vontade deles e eles vão como meninos. E a família fala, não, ele gostava de andar montado, nós vamos mandar montado. Pegaram o melhor vestido, a melhor maquiagem, me deram todas as referências e eu fiquei apavorada, porque é muito difícil de fazer esse tipo de maquiagem. Sim. Mas consegui fazer, ficou lindo. Esse foi um dos pedidos mais loucos assim, que eu recebi. Teve esse pedido também, que eu acabei de comentar, das latinhas de cerveja, que foi muito legal, porque a família veio com 4 fardos de cerveja e falou, o que sobrar vocês podem tomar.
Eu falei, poxa, tá bom então, eu não bebo, mas tá valendo. Aí os meninos da funerária adoraram, né? Porque a gente colocou, aí os meninos botam mais espaçado para sobrar mais para nós. Eu falei, não, esse aqui é dele. É do moço dele. que tá partindo. Exatamente. E já teve uma moça que pediu para ser sepultada sem calcinha. Ela queria ir de vestido bem curtinho, sem calcinha. Tá certo. Então são os pedidos meio diferentes assim que a gente recebe. Quer já chegar do jeito dela. Teve uma vez que eu dei tanta risada. A família mandou a roupa toda dobradinha assim, tinha uma calcinha no meio. Uma calcinha bem fininha, bem pequenininha. Era um rapaz mesmo, um homem com barba, tudo bonitinho. Eu olhei, eu falei, eu acho que mandaram errado. Aí eu fui lá, liguei. Oi, tudo bem? Aqui é da funerária tal, meu nome é Nina. Eu queria perguntar assim, eu acho que vocês mandaram uma peça íntima não condizente. Não, era dele mesmo, pode botar. Ah, então tá bom, obrigada. Que ótimo, olha que família legal. Respeita. Sim, respeitou. Mas eu comecei a rir porque eles deveriam ter avisado a gente antes, porque a gente faz a conversa, a gente tem essa conversa, mas eles não me falaram nada. Eu falei, meu Deus, tá bom, vamos lá colocar. Eu coloquei, era assim um fio dental que nem eu, que sou mulher, uso. E mas aí a gente colocou a roupa nele. Partiu além com a calcinha dele, tá tudo certo. Então são coisas que acontecem dentro das funerárias, a gente acha engraçado na hora, a gente fica olhando, meu Deus. Mas era o jeito da pessoa, tem que respeitar. E já aconteceu, enfim, vocês ali, porque é um trabalho de um grupo, é isso? Somos uma equipe. Uma equipe, então tem várias pessoas trabalhando ali conjuntamente com você. Uhum. Já aconteceu algo estranho quando vocês estão preparando um corpo? Olha, acho que já aconteceu. Eu sempre conto essa história que é do rádio que liga sozinho. Eu tinha um pavor daquele rádio, porque a gente ligava na tomada e tirava ele da tomada e ele continuava tocando. Não sei se ele armazenava energia. Eu sempre tento buscar uma explicação lógica para as coisas. Mas aquele raio daquele rádio não tinha uma explicação lógica. Porque às vezes você saía do laboratório, ia jantar e o rádio ficava tocando. Quando você voltava, ele ainda estava tocando. E os caras não queriam entrar dentro do laboratório. A gente nunca entendeu, até o dia em que um dos colegas falou, eu vou comprar outro rádio, vou quebrar isso aqui, porque esse rádio até deu um fantasma aí dentro. O que acontece muito em funerária são as brincadeiras. Então, tipo assim, você está passando, sempre tem um colega engraçadinho que gosta de te dar um susto. Às vezes você está distraído, cantando, vem alguém dar um tapão na porta para te dar um susto. Então, assim, esses sustinhos de funerária o pessoal sempre faz. E teve coisas, por exemplo, como que existe uma explicação lógica para isso, mas a primeira vez que eu vi eu fiquei assustada, o corpo se arrepiando, né? Mas isso aí tem uma explicação que é da retração muscular, que é para armazenar calor. Só que no cadáver é só uma retração muscular, é um espasmo, o arrepio é um espasmo. Então a gente, na primeira vez que eu vi, eu fiquei apavorada. Então são pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia que você fica assim, meu Deus do céu, quanta coisa acontece com o nosso corpo depois que a gente vai embora, a gente não sabe. Mas, assim, em 17 anos, eu sinto muita presença, vou ser bem sincera. Eu não sou assim, não vejo vulto, não vejo nada, porque cemitério funerário que menos tem é isso aí, né? Eles querem ficar perto dos vivos, né? Se for falar em termos de obsessores. Mas a gente sente um peso. Às vezes a pessoa faleceu com uma morte extremamente violenta, tu sente um peso. Às vezes a família está tão pesarosa com a morte daquela pessoa, ou a pessoa foi uma pessoa muito ruim em vida, parece que você sente que aquela pessoa foi muito ruim. E aí dá um peso que o trabalho é dificultoso. Parece que tudo trava, a máquina estraga, você não consegue aspirar, tudo dá trabalho. E você já teve vontade de conversar com o morto? Não, se bem que eu converso, né? Você conversa com ele? Eu converso, mas assim, eles nunca me responderam. Não te respondem, mas você mas eles conversam. Conversa. Sim, a gente conversa. Pergunta, você acha que está ficando bom? Era assim? Sim, eu espero que você goste do que eu estou fazendo. Cara, me ajuda, Pô, você não me atrapalha aqui, me ajuda. E por incrível que pareça, parece que existe uma magia ali dentro que o trabalho acaba fluindo. E já teve alguma vez que teve algum desentendimento com a família? Vocês fizeram o trabalho e a família não gostou? Já. Ou, sei lá, deu uma confusão maior? Olha, teve 2 situações que foram muito engraçadas. Uma foi triste, mas foi engraçada. O cara morreu. E foi a família, documento, né? Uma esposa, papelzinho ali, chegou e entregou para nós. Ela era a esposa oficial. E de repente chegou mais uma esposa. E de repente chegou uma outra esposa. Nossa, ele tinha várias esposas. Ele tinha 3 esposas, só que uma não sabia da outra. Nossa, confusão. Cara, babado. Eu juro por Deus, eu sentei com um saco de salgadinho e fiquei assistindo a briga. Porque você não tem o que fazer.
As 3 se pegando de porrada e a oficial, assim, ó, assim, uma brigalhada dentro. As crianças chorando, a família tentando separar. Porque chegou a primeira família, aí chegou a segunda família, chegou a terceira família. E uma não sabia da existência da outra. E 2 famílias queriam brigar com a funerária, com a gente da funerária, porque nós fizemos o corpo sem autorização deles. Porque a mulher disse que não sabia que o corpo estava lá. Ela descobriu por intermédio de alguém. Mas pelas questões legais... A esposa oficial. A oficial, a que está ali, aí, né? foi o que nós falamos, não, ele tem um, uma esposa aqui, tem ó, documento. vamos dizer, né? Um contrato de casamento, exatamente. Eu falei, ele é casado. Como assim ele é casado? Ele é casado comigo. Eu falei, ó, então assim, você vai ali na sala de velório e se entende com a esposa dele, porque a esposa dele que assinou a autorização para a gente poder fazer a preparação. Mas pensa numa briga. Eu sentei e fiquei assistindo, porque você não tem o que fazer, porque a própria família estava tentando separar e não estava conseguindo. A gente chamou a brigada, né? A brigada militar lá no Rio Grande do Sul, nós chamamos a brigada veio, separou a briga, desinteligência familiar. Mas a gente ficou assistindo. Desinteligência familiar, já é briga. É. E teve uma outra situação que foi bem desagradável. Assim, ó, quando a gente faz uma maquiagem, essa maquiagem, ela, de olho fechado, ela é uma coisa. De olho aberto, ela é outra. Toda mulher que se maquia sabe disso, né? Se está assim, é uma coisa, se está de olho aberto, é outra. A família veio e me mostrou uma maquiagem, uma determinada maquiagem. Só que eu não tive a sacada de conversar com eles, porque eles estavam bem alterados quando eles vieram falar com a gente. Eu não tive a sacada de conversar com eles e dizer assim, olha, isso aqui não vai ficar igual, tá? Vai ficar igual, só que ela não vai estar de olho aberto. E eu simplesmente peguei, não, beleza, tal, e fiz. E fiz assim, ficou lindo, ficou perfeito. Na minha concepção como profissional, ficou perfeito. Rapaz, a hora que eu chegamos no velório, essas mulheres, as 2 irmãs, a irmã tinha morrido de câncer, e as 2 outras irmãs, mas elas gritavam comigo assim, eu não sei como eu não fiquei surda. O que eu fiquei parada? Eu falei, desculpa, vocês querem que eu arrume? Não, você não vai mais encostar a mão na minha irmã, não sei o que lá. E gritava. Sabe aquele meme, já acabou, Cláudia? Já acabou Jéssica, né? Já acabou Jéssica. Quando elas terminaram de gritar, eu falei, posso me retirar? Pode, virar as costas e andar. Então, foi uma situação assim, muito vergonhosa. E aí elas foram buscar cinzas na semana seguinte. E não deu tempo de eu sair correndo. Quando eu levantei para sair da sala, a gente veio te pedir desculpa. A gente estava muito alterado. Sim, elas estavam... Tá tudo bem, cara. Não tem passando problema. um momento difícil, acabaram descontando na pessoa errada. Na primeira pessoa que elas acharam na frente. Falei, eu peço desculpa se eu fiz alguma coisa que desagradou vocês. Não foi a minha intenção. Mas me pediram desculpa. Eu entreguei as cinzas, mas assim, eu não sabia onde enfiar minha cara, né? Porque a primeira coisa que eu pensei, eu falei, pronto, eu vou apanhar hoje. Se elas brigaram comigo aquele dia, vão me bater hoje. E você precisa usar alguma maquiagem especial ou é a mesma maquiagem? É a mesma. Existem alguns macetes que a gente utiliza, né, de materiais que são próprios para execução de reconstrução facial, tal. Mas é a mesma maquiagem. Porque eu sempre brinco que o cadáver ele não tem alergia, né? Então, sim, tu pode usar até maquiagem vencida. Eu sempre oriento os meus alunos, olha, pega a maquiagem vencida, vai nessas lojas grandes e pega as amostras, que é a melhor coisa que tem para maquiar. Entendi. E me conta uma coisa, quando você estava contando dessa a técnica, né, de retirar esses fluidos. Isso é uma coisa fácil de ser feita? É um trabalho bem braçal. Tá. Demanda muita força. E quanto tempo para tirar o fluido de um corpo? Depende muito. Se for uma pessoa mais gordinha, vai demorar em torno aí de 1h30, 2 horas. Quanto maior o corpo, mais trabalho vai dar. Quando for uma pessoa mais magra, em torno de meia hora, 40 minutos, tu faz todo o processo. E aonde vocês fazem incisões, é isso, no corpo? Isso, a gente faz a infusão em qualquer artéria, pode ser no pescoço ou nas pernas, né, carótida ou femoral. E depois uma perfuração na altura do estômago ali, para fazer a aspiração. Aí é uma cânula deste tamanho que a gente vai perfurando os órgãos mesmo e vai aspirando todo o líquido. E aí isso tudo vai sendo retirado e vai sendo colocado um outro líquido, é isso? Não, a gente primeiro injeta nas artérias. Aí vai fazer o acúmulo, vai fazer a fixação dos tecidos que a gente chama, que aí o tecido vai ficar enrijecido. O tecido enrijeceu, está na hora de aspirar. A gente faz um buraquinho no abdômen e aspira. Aí vai sair tudo, inclusive aí sai tudo. Aquele... Isso, exatamente. Aquele líquido que foi colocado. Você colocou. Aí ele vai para uma fossa séptica, que tem 3 filtros, até chegar no esgoto comum. Entendi. Porque tem um caso, não sei se você se lembra dele, um caso que ficou conhecido como Uma Mulher Sem Sangue, o da Lorenza Pinho, sim, em Minas Gerais.
onde eu até entrevistei, a gente entrevistou o pai da Lorenza, e ele fala, só foi encontrado 25 ml de sangue no corpo da minha filha. E ela já estava sendo preparada, né, para um velório, o pai estava no interior, foi naquela época de Covid, o marido, que é um promotor de justiça, estava, enfim, já fazendo o velório, porque ia fazer o enterro. E o pai pede para parar, porque o pai entende que aquela morte não foi uma morte natural, foi uma morte suspeita. E tudo é parado. E todos os jornais falavam, só encontraram 25 ml de sangue no corpo da minha filha. Pela sua experiência. Ele diz que o marido, ele acredita, né? Que o marido, né, tinha retirado todo o sangue da filha. Isso seria possível, uma pessoa retirar o sangue da outra dentro de casa? Ou você acredita que essa moça tenha ido realmente para, enfim, né, para o processo, ela já tinha morrido, para o processo de velório, e ela estava nesse processo agora de fazer essa troca, né, essa injeção de fluidos para depois essa retirada? Olha, mesmo com a infusão de fluido, não fica só 25 ml, fica mais. Fica mais. O que pode ter acontecido com o bombeamento sanguíneo, ele pode sim ter pego uma seringa, por exemplo, porque pelo visto não tinha nenhum corte no corpo dela, né, que desse indício. Parece que, eu não me lembro agora, tá? Eu posso estar enganada, mas eu acho que tinha um furo ou alguma coisa na parte inferior da perna. Se tinha, ele pode ter pego sim alguma veia, alguma artéria e feito aquele que a gente chama de sangria. Porque na sangria, com bombeamento sanguíneo, o sangue vai indo, que você nem vê, né? E isso poderia ter levado ela a óbito? Com certeza, choque hipovolêmico. Então, ela pode, de fato, ter morrido dessa forma. Com essa sangria, pode e sim. não ter ido para não, porque casa de... Isso, a gente injeta fluido e fica pelo menos, assim, 1/2 litro ali, acaba ficando. Porque desse fluido? Não tem bombeamento sanguíneo ali. Então, e esse ele fluido acaba ficando. É o quê? Ele é a base de formaldeído, é formol com glicerina e outros produtos componentes químicos. Entendi. Então ele é um produto específico. De conservação mesmo. Conservação para cadáveres. Ele é bem específico. Então, essa tese que o pai traz, ela é bastante... Ela é plausível. Possível. Sim, ela é plausível. E aí vamos aproveitar, vamos entrar nessa área que você também é perita judicial. O que você faz com perícia judicial? Na área de perícia judicial, eu atuo mais no ramo funerário. A minha especialidade é exumações que são feitas de forma inadequada, problemas dentro de empresas que podem acontecer, segurança do trabalho, corpos mal preparados. Já atuei em casos de troca de caixão e corpo mal preparado. Então, tem muitos processos. As famílias podem mover processos por muitas coisas, por muitas razões. Por exemplo, exumação de corpo sem autorização da família. Isso não pode acontecer, e está acontecendo muito aqui em São Paulo. E as famílias estão processando as concessionárias. E por que estão exumando os corpos? Para abrir espaço para outros sepultamentos. Só que a exumação ela não pode acontecer sem a comunicação do familiar. Então não é para exumar, para saber por que aquela pessoa morreu. É só para... A exumação é para o quê? A retirada daquele corpo? Aqui em São Paulo, se não me falha a memória, são 5 anos, tá? Tá. Tu deixa o corpo 5 anos e aí você exuma ele e entrega para a família, não, né? Tu coloca numa caixinha ali e tem o ossuário, que a gente chama que é um lugar onde você bota os ossos. Só que muitas vezes as famílias acabam meio que largando de mão, não pagando as taxas que eles pedem lá, que são extremamente altas. E eles simplesmente somem com aquela ossada. Então tem muita coisa acontecendo dentro do serviço funerário aqui em São Paulo que eles simplesmente somem com os ossos dos familiares. Aí a família quer saber quem é, quer saber por quê, por que tiraram sem autorização. Por que não etiquetaram? Por que não colocaram numa caixa adequada? Aonde está o meu pai? Aonde está a minha avó? Simplesmente não se sabe. Então, é nessa perícia que você está atuando? Exatamente, é nesse tipo de coisa que eu atuo. E tem os casos criminais também, que eu atuo como perita judicial. Por exemplo, uma perícia, contestar uma perícia oficial. Eu posso contestar uma perícia oficial. Então, eu vou até o local. Agora, por exemplo, eu tenho uma perícia de um possível homicídio dentro de um veículo. Então, eu tenho que ir lá e vou periciar o veículo. Então, esse tipo de perícia eu também faço. Né? Que legal. E agora me conta essa coisa de ser digital influencer
Do meio funerário. Do meio funerário, exatamente. Uma funeral influencer. Me conta, o que tem nas tuas redes sociais que é diferente? O que tem nas suas redes sociais que chama tanto a atenção? E a gente sabe também que você tem um trabalho que tem, vamos dizer, né, um limite muito tênue do que pode ser feito, do que não pode ser feito, porque a gente está lidando com, enfim, corpos de pessoas Sim. que, né, já existiram. A gente já viu aí muitos casos absurdos de pessoas que pegam imagens de pessoas mortas e vendem, repassam, usam da forma inadequada. E sim, existem leis, a pessoa não pode fazer isso de forma nenhuma, né? Sair repostando. Teve até um caso recente que ficou bastante famoso, que foi da cantora Marília Mendonça da e Marília Cristina Araújo. Mendonça, exatamente, que saíram espalhando as fotos dela dentro, né, ali do Instituto Médico Legal, ali da onde o corpo estava sendo periciado, inclusive para entender a causa da morte. Foi um horror aquilo, Foi né? um show de horrores. É que assim, ó, o que acontece? Vou te falar um pouquinho do que a galera vai encontrar nas minhas redes sociais. Eu falo muito sobre as legislações dentro do meio funerário. Eu falo sobre como funciona, o que é o quê. Por exemplo, os mitos, né? O cabelo cresce ou não cresce, a unha cresce ou não cresce. Então, eles vão encontrar bastante conteúdo nesse sentido. Eu falo muito sobre leis e eu faço muitas denúncias dentro do que permeia o serviço funerário no contexto geral. Isso é muito bom, em gente. Qualquer lugar no Brasil, o pessoal me manda denúncia, sabe, de qualquer lugar do parte do país e a gente faz. Então, aí a gente coloca ali as denúncias. O problema todo é que o próprio serviço funerário, eles encontraram nas redes sociais o nicho de mercado. Porque é um nicho que dá muita visualização. Você tirar dúvidas das pessoas sobre a morte dá muita visualização. Sim. E aí o que acontece? Os próprios profissionais do serviço funerário tiram foto dos seus cadáveres ou filmam os cadáveres. Muitos profissionais fazem isso. E postam em grupos de WhatsApp com pessoas aleatórias. E isso se espalha como um rastilho de pólvora. Gente, que falta de respeito. Total. Número 1, né? É uma falta de respeito, aí deve... E sempre com aquela alusão de que eles estão ensinando o procedimento. Esbarrar em vários problemas legais também, né? Pior que não. A gente tem o vilipêndio, mas aí que é a única lei que protege, né? Bem dizer, os cadáveres. Só que o vilipêndio, ele é você desonrar a memória ou suas cinzas. Ele não é tão abrangente quanto deveria. E eu não sei, mas eu até vou perguntar depois para advogados civilistas. Eu acho que existe uma violação da LGPD também, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Na verdade, aquilo é informação de uma pessoa, de uma determinada pessoa. A família não quer que aquelas imagens sejam violadas, expostas. Mas aí a gente esbarra numa outra questão de que a pessoa morta ela deixa de ser um sujeito civil, né? Então, é interessante. Eu vou até anotar aqui, gente, que eu vou perguntar isso. É muito louco esse negócio. Porque você deixa de ser um ser humano, você morreu, e você deixa de ter uma identidade civil. E então, fica uma coisa muito complicada até. Por exemplo, câmeras dentro de laboratórios. Pode ou não pode? Esbarra na LGPD? Esbarra. Isso não significa... Não, você tem que proteger aquela imagem. Então, o que a LGPD diz? Eu estou colhendo isso porque eu preciso para fazer algum trabalho científico, mas essas imagens a família autorizou, está tudo certo, mas elas não podem sair da sua destinação. Parar em, sei lá, de repente... Qualquer site. Em sites, nos horrores da internet, nesses grupos de Telegram, que tem vários. Muitos. Por exemplo, eu fiz uma sequência durante 4 anos de fotos artísticas do meu trabalho. Cada corpo que tem fotografado, eu tenho autorização da família. Então eu tenho uma pasta gigante, só que assim, em momento nenhum eu vou identificar esses corpos. Certo. Então, mas a família te autorizou a fazer. Exatamente. Mas por quê? Porque isso vai virar uma exposição na França. Estou querendo levar uma exposição para a França. Olha que interessante. Então, a gente está trabalhando nessa linha de pegar essas fotos. Então, assim, é um trabalho muito longo. Foram 4 anos de fotografia artística e eles estão trabalhando em cima das minhas fotos para a gente poder montar a exposição. É uma coisa. O que eles fazem é literalmente um show de horror.
Tem profissionais que ficam filmando, dizendo que estão fazendo um grande trabalho, que é assim, porque eles fazem isso, porque eles fazem aquilo, mas mostrando o corpo. Às vezes não identificando, mas mostrando o corpo. Depois que a gente terminar, eu vou te mostrar um vídeo de uma professora que a pessoa morta, o rosto exposto, ela passou pelo IML, ela estava toda cortada, ela sem nenhum EPI e apontando com a caneta. Aqui a gente tem isso, aqui a gente tem aquilo, não sei o quê. E uma criança chorando no fundo, um bebê. Aonde ela estava? Me faz questionar 1000 coisas. Então, me mandaram em formato de denúncia e nós vamos colocar isso aí. Depois nós vamos preservar a imagem. Tem que denunciar mesmo. Tem que denunciar. E conte com o nosso apoio. E tem um outro problema que é muito grave, né, Nina? Vamos falar aqui, que é a questão da necrofilia. Aí a gente vai entrar numa seara chamada pornografia. Porque a necrofilia, ela é só a cereja do bolo. A pornografia, ela é o grande mal do século, na minha concepção. Eu já venho estudando isso há muitos anos e eu entendi que o que leva o cara... Às vezes o cara não é um criminoso, tá? O que leva o cara a partir para os extremos é a pornografia. Porque a necrofilia, ela é uma parafilia, né? Então, Ela é uma parafilia. O que acontece é... E isso é um crime. Não. Necrofilia não é? Eu acho que é. Não é. A gente está tentando regulamentar para virar um crime, mas a necrofilia em si ela não é um crime. Não existe criminalização da necrofilia. Ainda não. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. Tem certeza? Absoluta. A gente tem uma PL aí rolando. Olha, não sabia. Eu achava que entrava. Não entra. Eles colocam como vilipêndio. Então, a necrofilia entra como vilipêndio mas de depende cadáver. do entendimento do advogado e do juiz, porque tem jurisprudência que diz que não é crime. Entendi. Mas ela como vilipêndio de cadáver, porque a gente tem ali, né, aquele mocinho ali horroroso, maníaco do parque, está preso, né? Mas aí ele está mais preso pelo homicídio do que pelo vilipêndio em si. Não, é porque até o crime de vilipêndio, ele é, né, a pena é baixa. Sim, é 5 anos. Mas ele fazia isso, ele deixava os corpos ali. Ele praticava o que a gente chama, o que eles chamam no submundo de snuff porn. Só que ele não filmava. A diferença era essa, ele só não filmava, mas é snuff. Ele está dentro do artigo 212, que é o de vilipendiar, né? Que é ultrajar as cinzas, as memórias, o cadáver em si. Mas assim, o crime de necrofilia em si, ele não existe. E nós estamos com uma PL em andamento para ver se a gente consegue criminalizar. E tem muito, porque você está nesse universo. Você sabe de muitos casos. Mais do que a gente pode imaginar. Mais do que vai no conhecimento das pessoas. E isso é mais praticado por homens ou por mulheres? Mais por homens. Mas tem mulher também que faz. O que acontece? A gente tem... Eu sigo muito na linha do Miguel Soriani, quando ele fala sobre a questão da pornografia ser... é um buraco que você vai cavando e não tem fim esse negócio. Então, ele diz assim, tu começa com os vídeos normais, né? Um homem, uma mulher, ou seja lá qual for a sua preferência, você vai indo ali naqueles vídeos comuns. O teu cérebro desensibiliza de uma tal forma, da mesma forma que as pessoas que assistem violência extrema, explícita, têm. Então, você se desensibiliza na violência, você se desensibiliza na questão da sexualidade. E você vai cavando um buraco. Só que assim, primeiro é um homem e uma mulher, daqui a pouco um homem, uma mulher, um cachorro, um homem, uma mulher, um anão, um homem, uma mulher, vai indo, até chegar nos casos de pedofilia e necrofilia. Porque são as duas coisas que liberam mais dopamina no cérebro. Por que isso acontece? Porque é o proibido. É aquela coisa da adrenalina. Então, junta a adrenalina com a dopamina, nossa, é uma sensação, uma explosão de sensações. Mas você também está trabalhando para denunciar esses casos? Sim, eu trabalho nessa linha e trabalho nesse alerta, porque o consumo de pornografia dentro do meio funerário é gigante. Nós passamos muito tempo no ócio. Você sabe, você fica às vezes 2, 3 dias sem fazer nada dentro da funerária. Não é toda hora que morre uma pessoa. O pessoal acha que morre um aqui, tem que morre. Não. Principalmente quem está em cidades menores. Então, tu passa muito tempo sem fazer nada. E aí a galera, em vez de ler um livro, fazer alguma coisa que preste, não. Vai para as redes sociais, vai para um site pornô e vai consumir pornografia. E, de repente, ela tem a chance de ouro de ter toda a liberação de dopamina e adrenalina que ela podia ter em um segundo ali.
E vai e faz. Que coisa, né? É muito... É surreal. É surreal também, é surreal. É surreal. E de você olhar e saber que teu colega tem tendências a... E você que já tu não pegou deixa. alguém? Já. E o que você fez? É aquilo, levar para delegacia não tem como. Era um aluno. Eu dou aula, né? Eu sou professora de tanatopraxia, eu já leciono, já tenho mais de 15 anos. Então, eu olhei e eu percebi que ele estava lavando muitas partes íntimas do cadáver. E aí, uma aluna viu ele colocando a mão. Quando eu cheguei perto, ele estava introduzindo a mão. Os dedos dele dentro do cadáver. Aí, o meu marido falou assim, cara, vamos puxar esse maluco aí, eu vou encher ele de porrada. Eu falei, não, chama ele e vamos conversar com ele. Como eu já estava nessa onda do estudo e tal, e aí o meu marido pegou e chamou para ele. Ele me revelou uma coisa aterrorizante. Ele olhou para mim e disse assim, eu falei, por que você fez isso, cara? Que graça tem fazer isso? Tá morto. Ele falou assim, eu gosto do silêncio. Eu sempre quis trabalhar com isso porque eu gosto do silêncio. O defunto não vai gritar, não vai reclamar, não vai chiar. Aí a falta de aceitação, aí você começa a observar todo o histórico da pessoa. A falta de aceitação, a família desestruturada. Precisa de um... psiquiatra. Assim, urgente. Psiquiatra, psicólogo. E aí o máximo que eu pude fazer naquela situação para afastar ele do meio funerário é alertar todas as funerárias. Colocar ali alertando dono por dono para poder avisar que, olha, esse cara aí não pode ser contratado. Você vai ter problema com ele. E me conta uma coisa, quais são os planos futuros, Nina? Ai, são tantos. Mas, assim, um dos principais é a criminalização, a minha exposição, um livro e difundir mais a questão dos cursos. Eu quero muito fazer, eu estou escrevendo um livro sobre necrofilia. É um livro que ele está bem interessante, assim, eu pretendo publicar ele logo. Esse ano ainda eu quero publicar ele. E ele vai trazer toda essa tratativa da questão da pornografia, desses links que eu faço, né, de uma coisa com a outra, alguns casos, inclusive até o Maníaco do Parque está presente. E depois do livro, o meu interesse maior é fazer a exposição. Né? A Morte em Preto e Branco chama exposição, porque é uma exposição que eu acho que vai trazer um pouco de... Eu não sei, eu tenho a sensação de que a morte tem uma beleza tão genuína, é tão dela e é só dela. Não tem nada parecido com aquilo. Eu tenho muita vontade de fazer essa exposição. E a gente caminha para o final e a gente tem aquele momento filosófico do programa. Temos aqui 5 perguntas. Eu vou deixar a Nina escolher uma e responder pra gente. Ai, Opa, que medo. Esse aqui tá se mexendo sozinho. Ó. Ela tá vendo? sambando. Eu acho que é ela, hein? Pega eu. Aqui. Tem 5, você pode escolher o que você quiser. Eu vou pegar que estava se mexendo. Então, pega que eu tá se acredito mexendo. em sinais. Quer ler? Histórias de investigação criminal satisfazem uma necessidade humana de resolver mistérios e buscar a verdade? Eu acho que sim. Eu acredito muito nisso. Eu acho que as pessoas têm uma sede de justiça, de quererem ser justos, né? Acabam até julgando errado em alguns momentos, mas... Tem. Mas tem sim, eu acho que a pressa. Faz. É a pressa. A investigação, às vezes, ela é demorada, né? Ela é lenta e ela tem que ser bem detalhada. Para a gente ter certeza, porque a gente vai estar falando da questão da restrição de liberdade. São questões muito sérias. Sim, com certeza. Mas eu acho que é assim. Nina, eu adorei te conhecer. Seja muito bem-vinda. Vamos convidar a Nina mais vezes, até para participar agora aí do Investigação também. A gente tem sempre muitas pessoas com muitas dúvidas, né? E como você está muito acostumada, faz parte do seu ambiente profissional, entender o que aconteceu, que forma aquilo aconteceu, até porque você também trabalha com a perícia judicial, na verdade, ou contestando, ou falando não, foi feito de forma correta. Sim. A gente vai te chamar. Você topa? Oh, mas com certeza, vai ser um prazer enorme. Eu sei que seu marido é fã também, vou deixar um beijão para ele. Como é o nome dele? Vinícius. Vinícius, um beijo enorme para o Vinícius. Ele é muito seu fã. Vai adorar. A sua esposa é maravilhosa. Um beijo para as crianças também, que já estão... Tem uma parte que já está adulto, né? Sim, eu tenho um de 21, mais velho. Olha, já é pessoa formada, né? Já é um ser humano... livre. Já mora sozinho, já tá voando. Já tá voando, mas tem os pequenininhos. Tem os pequenininhos. Pequenininho naquelas, né? Tem uma de 16, uma de 14, um de 12 e o pequeno de 7. É um pequenininho de 7, né? Esse ainda é pequenininho. Esse é pequenininho. E esse eu acho que ele vai acabar seguindo o passo de papai e mamãe. Vai continuar o business da família. Vai continuar o business da família. Gente, foi ótimo. Adorei te conhecer, Nina. Seja muito bem-vinda.
Quero você obrigada. mais vezes aqui com a gente no Com Investigação certeza, Criminal. estarei aqui. Então hoje a gente conversou com a Nina Maluf e a gente espera você na próxima semana com mais um podcast do Investigação Criminal.